Como o mesmo homem pode ser chamado de o homem segundo o coração de Deus e ter planejado friamente o assassinato de um inocente? Essa é uma das maiores contradições da Bíblia, e a maioria das pessoas nunca parou para entender o que ela significa de verdade, porque se você entender a resposta, ela vai mudar completamente o que você acha que Deus pensa de você. Hoje eu quero te contar a história completa do rei Davi, não a versão resumida, não só Golias, a história inteira, do pastor esquecido no campo, ao homem mais poderoso de Israel, a queda mais humilhante da Bíblia e ao legado que sobreviveu a tudo isso. Essa história está espalhada por vários livros da Bíblia, 1º e 2º Samuel, 1º Reis e os Salmos. Mas ela forma um arco completo sobre o que Deus realmente procura num ser humano. E a resposta vai te surpreender. Vamos começar do início. Antes de Davi ser rei, antes de Golias, antes de qualquer coisa, você já sentiu que não estava no radar de ninguém, que enquanto todo mundo ao redor recebia atenção, reconhecimento, oportunidade, você estava lá, invisível, não porque fez algo errado, simplesmente porque ninguém apostou em você, talvez na sua família, talvez no trabalho. Talvez você seja o filho que os pais não falam com orgulho. O aluno que o professor nunca chamou. A pessoa que é sempre a última a ser lembrada. Esse sentimento tem um nome, e a Bíblia o descreveu há mais de 3.000 anos. Em 1 Samuel, capítulo 16, Deus manda o profeta Samuel a uma cidade chamada Belém. A missão era ungir o próximo rei de Israel. Deus tinha dito a Samuel: vai até a família de Jessé. O próximo rei está lá. Samuel chega. A família se reúne. O primeiro filho se apresenta. Alto, forte, impressionante. Samuel olhou e pensou: com certeza é esse. E Deus disse não. O segundo filho, igualmente impressionante. Não. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. 7 filhos desfilaram diante de Samuel. 7 vezes Deus disse não. Samuel ficou confuso. Olhou para Jessé e perguntou: são esses todos os seus filhos? E Jessé respondeu, quase sem pensar ainda ao menor: mas ele está no campo, cuidando das ovelhas. Pensa no que isso significa. O pai tinha 7 filhos em casa. Quando o profeta chegou para ungir um rei, ele nem chamou Davi. Não foi por descuido. Foi porque Jessé simplesmente não considerou o filho mais novo como opção. Davi estava tão fora do radar que o próprio pai esqueceu de incluí-lo. Samuel mandou buscar ele. Davi chegou do campo. A Bíblia diz que era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E Deus disse a Samuel: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Sabe qual foi o critério de Deus? 1 Samuel 16, versículo 7. O Senhor não olha o que o homem olha. O homem olha a aparência, mas o Senhor olha o coração. Deus não escolheu Davi porque era o mais impressionante. Escolheu porque enxergou algo que ninguém mais estava vendo. Deus te vê onde ninguém mais está olhando. Mas ser escolhido por Deus não significa que o caminho vai ser fácil. Davi foi ungido rei e voltou para o campo para cuidar das ovelhas. Nenhuma festa, nenhum discurso, nenhum trono. Só ele, as ovelhas e o tempo. E foi nesse tempo invisível que Davi aprendeu a lutar. Ele mesmo conta mais tarde que matou um leão e um urso com as próprias mãos para proteger o rebanho. Ninguém viu, ninguém aplaudiu, mas foi ali que Deus estava preparando algo. E depois veio Golias. Em 1 Samuel, capítulo 17, Israel estava em guerra contra os filisteus. No campo de batalha havia um guerreiro filisteu chamado Golias, mais de 2,5 metros de altura. Armadura de bronze pesando mais de 50 quilos. E ele desafiava o exército de Israel todos os dias. 2 vezes por dia, pela manhã e à tarde, por 40 dias seguidos, e o exército inteiro fugia. Hoje os gigantes não têm 2,5 metros, têm outro nome: ansiedade, dependência, rejeição, dívida, diagnóstico,
relacionamento destruído, a sensação de estar no campo de batalha sozinho. Enquanto a vida continua do lado de fora e você não consegue dar nenhum passo. Davi não era soldado. Ele chegou ao acampamento trazendo comida para os irmãos. Quando ouviu Golias provocar, perguntou aos soldados ao redor quem é esse que desafia os exércitos do Deus vivo. Os irmãos ficaram com raiva. O que você está fazendo aqui? Volta para o campo com suas ovelhinhas. Mas Davi não voltou. Foi até o rei Saul e disse: eu vou lutar contra esse filisteu. Saul olhou para o garoto e tentou colocar nele a própria armadura. Davi experimentou, não conseguiu nem andar com ela. Tirou a armadura, pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho. E foi. Golias viu Davi se aproximando e riu. Você vai lutar contra mim com um pau? Sou um cachorro para você. E Davi respondeu. Em 1 Samuel 17, versículo 45, você vem contra mim com espada, lança e dardo. Eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, uma pedra, uma funda, e Golias caiu. Coragem não é ausência de medo, é agir mesmo com medo porque você sabe em quem confia. Davi não tinha garantia de sobrevivência, tinha convicção de em quem estava confiando. O gigante que te paralisa já foi derrubado por alguém que não tinha nada além de fé. Depois de Golias, a vida de Davi mudou completamente. Ele foi levado para o palácio de Saul, e foi lá que aconteceu algo que a maioria das pessoas passa rápido, mas que é uma das histórias mais bonitas de toda a Bíblia. Você já teve um amigo de verdade, não aquela amizade de conveniência. Não o contato que responde quando precisa de favor. Aquela pessoa que aparece no momento mais difícil da sua vida, que enxerga quem você vai ser antes mesmo de você enxergar e que coloca você acima dos próprios interesses. Jonatã era o filho do rei Saul, o príncipe herdeiro, o próximo rei de Israel por direito. Quando ele conheceu Davi, 1 Samuel 18, versículo 3 diz: Jonatã fez aliança com Davi porque o amava como a si mesmo. E o que Jonatã fez a seguir é impressionante. Ele tirou o próprio manto e deu para Davi. Tirou sua armadura, seu arco, seu cinto. O príncipe tirou os símbolos da sua posição e entregou ao filho do pastor. Mas a amizade de Jonatã foi além disso. Quando o próprio pai de Jonatã, o rei Saul, ficou com ciúmes de Davi e passou a querer matá-lo. Foi Jonatã que avisou Davi. Foi Jonatã que intercedeu por ele perante o pai. Foi Jonatã que, no momento crítico, foi ao encontro de Davi escondido no campo e disse: não tenhas medo. A mão de Saul não te alcançará. Você será rei de Israel e eu serei o segundo depois de você. Pensa no que isso significa. Jonatã sabia que Davi iria ocupar o trono que era dele por direito, e em vez de competir, de sabotar, de guardar ressentimento, ele escolheu ser o maior apoiador de Davi. Sacrificou o próprio futuro por causa da amizade. Deus coloca pessoas na sua vida que enxergam quem você vai ser antes que você mesmo veja. Quando você encontrar uma dessas pessoas, cuide. Porque elas são raras. Cuide das pessoas que ficaram quando você não tinha nada a oferecer. Mas Jonatã não pôde proteger Davi para sempre. O rei Saul ficou cada vez mais obcecado em matar Davi, e Davi precisou fugir. Por anos, Davi viveu como fugitivo, escondido em cavernas, no deserto, perseguido pelo homem mais poderoso do país com um exército de 3.000 soldados. E aqui vem uma das cenas mais poderosas da Bíblia, uma que faz a gente pensar no que faria no mesmo lugar. Você já teve alguém que te fez mal? E apareceu uma oportunidade de se vingar, o chefe que te humilhou e agora precisa do seu trabalho, o ex que te traiu e agora está mal, o amigo que te abandonou e agora está sozinho. A oportunidade está na sua mão. O que você faz?
Em 1 Samuel, capítulo 24, Saul entrou numa caverna para descansar, sem saber que Davi e seus homens estavam no fundo da mesma caverna. Os homens de Davi disseram a ele em voz baixa: esse é o dia que o Senhor prometeu. Você pode acabar com ele agora. Davi se aproximou em silêncio e cortou apenas a beira do manto de Saul. Poderia ter matado, tinha motivo, tinha oportunidade, tinha o direito aos olhos de qualquer pessoa. Não matou. Depois, quando Saul saiu da caverna, Davi saiu atrás e gritou: meu rei. Saul se virou e Davi mostrou o pedaço do manto. Eu poderia ter te matado hoje, mas não levantei a mão contra você, porque você foi ungido pelo Senhor. 1 Samuel 24, versículo 12. O Senhor julgue entre mim e você. O Senhor me vingue de você, mas a minha mão não será contra você. Uma segunda vez, Davi teve a mesma oportunidade. Entrou de noite no acampamento de Saul enquanto todo o exército dormia. Chegou até Saul adormecido. Pegou a lança e o cantil d'água que estavam ao lado da cabeça dele. Poderia ter matado, não matou. Saiu do acampamento, foi até um morro do lado de fora e gritou para o general de Saul: porque você não protegeu o seu rei? Olha a lança dele, olha o cantil. Eu estava lá. Vingança é uma dívida que você cobra de si mesmo. Cada vez que você guarda um ressentimento, cada vez que você fica esperando a hora certa de devolver o mal, você está pagando um preço que não é seu. Perdoar não é dizer que o que fizeram foi certo. É recusar deixar que o que fizeram te defina. E depois de anos como fugitivo, Davi finalmente chegou onde Deus tinha preparado desde o começo. Em 2 Samuel, capítulo 2, Davi é ungido rei de Judá. Alguns anos depois, em 2 Samuel 5, rei de todo Israel, ele conquista Jerusalém e a estabelece como capital. Traz de volta a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. A Bíblia diz que Davi dançou diante do Senhor com toda a força, tão intensamente que a própria esposa ficou com vergonha de ver. E então, em 2 Samuel 7, Deus faz um pacto com Davi, uma promessa eterna. Versículo 16: a tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre diante de mim. O teu trono será firme para sempre. Davi estava no auge, pastor, fugitivo, guerreiro, rei. Tudo que havia sido prometido havia chegado. E é exatamente aqui que começa o problema. Porque quando você finalmente chega onde sempre quis chegar, existe uma armadilha que ninguém te avisa. A armadilha não tem o nome de adversidade, tem o nome de conforto. Você chegou à vaga que queria, ao relacionamento que buscava, ao reconhecimento que tanto esperou e de repente, você para. Não de propósito, mas o urgente vai tomando o lugar do importante. A disciplina vai cedendo espaço para a comodidade. E você começa a ficar em casa quando deveria estar em campo. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: na primavera, época em que os reis saem para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. 5 palavras que mudam tudo. Davi ficou em Jerusalém. Ele não foi. O exército foi. O general foi. Os soldados foram. Davi ficou. E uma tarde, enquanto andava no terraço do palácio, ele viu uma mulher se banhando. Ela era bela e era casada. Davi mandou perguntar quem era ela. Souberam era Batseba, esposa de Urias, um dos seus soldados mais leais que estava na guerra. Davi sabia que era casada e mandou buscá-la mesmo assim. Depois que ela engravidou, Davi tentou encobrir. Mandou buscar Urias do campo de batalha, esperando que ele fosse para casa para que o filho parecesse ser dele. Urias chegou, mas não foi para casa. Disse: como posso ir comer, beber e dormir com minha esposa enquanto meus companheiros estão acampados no campo de batalha? E dormiu na entrada do palácio. Davi tentou de novo. Mandou Urias comer e beber com ele. Embebedou ele. Urias ainda não foi para casa. Então Davi escreveu uma carta ao general Joabe.
uma carta com a própria mão. Com instruções claras, colocai Urias na linha de frente do combate mais violento, e retirai-vos dele para que seja ferido e morra. Urias voltou para a guerra carregando na mão a carta da própria morte, e morreu em batalha. Não foi impulso, foram decisões, uma atrás da outra, cada uma mais pesada que a anterior. Davi sabia o que estava fazendo em cada passo. A queda de Davi não começou com Batseba. Começou em 2 Samuel 11, versículo 1. Começou quando Davi ficou em Jerusalém. Toda grande queda começa com uma pequena decisão de ficar parado quando deveria estar em movimento. O vício que começou só uma vez. A mentira que parecia inofensiva. A linha que você cruzou achando que controlava. E você carrega isso. Talvez seja algo que ninguém sabe. Talvez seja algo que você mesmo tenta não pensar, mas está lá, e aqui está o momento mais importante de toda a história de Davi. Não foi Golias, não foi a unção, foi o que aconteceu depois disso tudo. Algum tempo depois, o profeta Natã foi até Davi e contou uma história. Um homem rico tinha muitos rebanhos, muitas ovelhas, muito gado. Um homem pobre tinha apenas uma pequena ovelha. Ele a criou como filha. Ela comia do seu prato, dormia no seu colo. Era tudo que ele tinha. Um dia, chegou um viajante à casa do homem rico. E o homem rico, em vez de usar uma das suas próprias ovelhas para receber o visitante, foi à casa do homem pobre e tomou a única ovelha dele. Davi ouviu a história e ficou furioso. Com certeza absoluta, disse ao profeta: esse homem merece morrer. Ele deve pagar 4 vezes o valor da ovelha porque fez isso sem misericórdia. E Natã olhou para Davi e disse: esse homem é você. O silêncio que deve ter caído naquele momento, a realidade de tudo que Davi havia feito, colocada diretamente na sua frente, sem saída, sem defesa possível. Sabe o que Davi fez? Não se defendeu, não disse ela me seduziu, não disse fui fraco, sou humano, não invocou o poder de rei para silenciar o profeta. Disse apenas pequei contra o Senhor. 4 palavras, sem desculpa, sem contexto, sem transferência de culpa. E depois disso, Davi escreveu o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículos 1 ao 10. Não é a oração de quem acha que merece. É a oração de quem sabe que não merece, e pede mesmo assim. Arrependimento de verdade não minimiza. Confessa, não esconde, expõe, não transfere a culpa, assume. Deus não restaura quem finge que não caiu, restaura quem cai e corre de volta. Mas restauração não significa que as consequências desaparecem, e aqui a história fica pesada de novo. Você já pediu perdão por algo, e ainda assim teve que viver com o que aconteceu? Isso tem um nome, são as consequências, e elas não pedem licença. Natã disse a Davi em 2 Samuel 12, versículo 10: agora a espada nunca se afastará da tua casa. E foi exatamente o que aconteceu. Um dos filhos de Davi, chamado Absalão, passou anos nutrindo ódio e ambição. Em 2 Samuel 15, Absalão começou a roubar o coração do povo. Ficava na porta da cidade, abordava quem vinha buscar justiça com o rei e dizia: olha, sua causa é boa e justa, mas não há quem te ouça da parte do rei. Quem me fizesse juiz em Israel? Todo homem que tivesse uma disputa viria a mim e eu faria justiça. E quando alguém se inclinava diante dele, Absalão estendia a mão, abraçava e o beijava. Assim ele roubou o coração de Israel. E depois de 4 anos assim, Absalão se proclamou rei e enviou mensageiros por todo Israel dizendo: Absalão reina em Hebrom. Davi, o homem que derrotou Golias, que fugiu de Saul,
que conquistou Jerusalém, que dançou diante da arca, que tinha o pacto eterno de Deus, esse mesmo Davi, fugiu a pé da própria capital, chorando, com a cabeça coberta, descalço, expulso pelo próprio filho. As pessoas que passavam o amaldiçoavam enquanto ele fugia. E um dos homens do povo ficou do lado do caminho, jogando pedras em Davi e gritando: vai-te, homem de sangue, homem corrupto. E os servos de Davi queriam ir até aquele homem e cortar a cabeça dele. E sabe o que Davi disse? Deixem ele amaldiçoar. O Senhor lhe disse que me amaldiçoe. Davi não estava mais reagindo com o poder do rei, estava andando com o peso das consequências, sem fuga, sem máscara. Perdão apaga a culpa, mas não apaga as consequências. Deus te restaura, mas o mundo ainda tem memória. E é aí que está um dos ensinamentos mais difíceis da Bíblia. Deus não te livra das consequências. Ele caminha com você através delas. E Davi caminhou. Absalão acabou morrendo em batalha. Davi voltou para Jerusalém. O reino foi restaurado. E nos seus últimos anos de vida, em 1 Reis capítulo 2, Davi reuniu o filho Salomão e disse: eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê forte, sê homem. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos. O homem que dançou descalço diante da arca, que matou Golias com uma pedra, que fugiu de Saul pela janela, que mandou Urias para a morte, que foi expulso da própria cidade pelo próprio filho. Esse mesmo homem escreveu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me nas veredas da justiça. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Esse salmo não foi escrito por alguém que nunca sofreu. Foi escrito por alguém que sofreu tudo. E ainda assim disse: o Senhor é o meu pastor. E agora voltamos à pergunta do começo. Como o mesmo homem pode ser chamado de homem segundo o coração de Deus e ter planejado friamente o assassinato de um inocente? A resposta não está no que Davi fez. Está no que Davi fez depois que caiu. A maioria das pessoas, quando erra feio, faz uma de duas coisas. Foge de Deus achando que já foi longe demais, ou fica parada esperando se sentir digno antes de voltar. Davi fez diferente. Davi correu em direção a Deus, com o peso todo na mão. Sem máscara, sem desculpa, com exatamente o que tinha: um coração partido que precisava ser restaurado. E é isso que Deus chama de homem segundo o seu coração. Não o homem perfeito, o homem transparente. 1 Samuel 13, versículo 14. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu coração. Deus não estava procurando alguém sem falhas. Estava procurando alguém que, ao falhar, ainda assim corresse de volta. E você pode ser essa pessoa. Davi teve 6 grandes momentos de virada na vida. A unção quando era invisível. Golias quando todo mundo estava paralisado. Jonatã quando precisava de um aliado. O deserto quando precisou aprender a não se vingar. A queda quando escolheu ficar em casa. E o Salmo 51 quando escolheu não fugir de Deus. Qual desses momentos ressoa com onde você está agora? Talvez você seja o Davi da unção, invisível, ignorado, no campo, e Deus está vendo o que ninguém mais está vendo. Talvez você seja o Davi diante de Golias, com um gigante na frente que parece impossível, e a única coisa que você tem é fé. Talvez você seja o Davi no deserto, com raiva de alguém que te fez mal, e a oportunidade de se vingar está bem na sua frente. Ou talvez você seja o Davi do Salmo 51, com algo pesado que está carregando, achando que foi longe demais para voltar. Essa semana, identifique onde você está ficando em Jerusalém, o que você está evitando, o que você está adiando, a conversa que precisa ter, a verdade que precisa encarar, o peso que precisa colocar diante de Deus.
Não precisa ser uma oração longa, não precisa ter as palavras certas, só precisa ser honesta. Porque Deus não está atrás de performance, está atrás de transparência. Agora, antes de você sair, eu quero que você pare por um instante. Coloca uma mão no peito. Fecha os olhos se você puder, respira fundo. Solta devagar, de novo, inspira e solta. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Você só precisa estar aqui, presente, aberto. Vamos orar, Senhor. A história de Davi me mostra que o Senhor não procura o perfeito, procura o transparente. Tem vezes que eu me sinto no campo invisível, sem ser visto por ninguém. Mas o Senhor me vê onde ninguém mais está olhando. Tem vezes que eu tenho um gigante na frente que parece impossível. Mas o Senhor é maior do que qualquer gigante que enfrento. Tem vezes que eu carrego raiva de alguém que me fez mal. Me dá força para escolher o caminho de Davi, não a vingança, a entrega. E tem vezes que eu fiz algo que me envergonha, que carrego em silêncio, que acho que foi longe demais para trazer ao Senhor, mas hoje eu escolho fazer o que Davi fez, correr em direção ao Senhor, com o peso todo na mão, sem máscara. Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Assim como o Senhor foi com Davi em cada fase da vida dele, vai comigo também. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. A história de Davi não é sobre um herói sem falhas. É sobre o que Deus faz com um coração que, mesmo depois de tudo, ainda corre de volta. O pastor esquecido no campo. O menino que derrubou o gigante. O fugitivo que não se vingou. O rei que caiu no momento de conforto. O homem que, confrontado, disse apenas pequei. O pai que caminhou pelas consequências sem fugir de Deus. E o velho que nos seus últimos dias ainda dizia: o Senhor é o meu pastor. Essa é a história completa. E a resposta à pergunta do começo é esta: Deus chamou Davi de homem segundo o seu coração. Não porque Davi nunca caiu, mas porque toda vez que caiu, Davi não fugiu de Deus, correu em direção a Ele. Deus não está atrás de perfeição, está atrás de transparência. Se isso falou com você, não ignora isso. Essa história está em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e nos Salmos. Lê ela de novo, com olhos novos. Nos vemos no próximo episódio.